A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o professor Isaías. Nós vamos comentar a lição de adulto. Lembrando para os irmãos que esse canal também comenta a lição dos jovens. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa o likezinho de joinha, que gostou da aula, o youtuber entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas. E assim o evangelho é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar é a lição número 4, que tem como tema o ministério avivado de Jesus. O texto áureo que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama percorreu todas as terras em derredor. A verdade prática nos diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. O textuário é a primeira base da lição. A segunda base da lição, vocês vão encontrar na leitura bíblica em classe, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Eu peço a você que você leia com os seus alunos. É o que vai dar base ao estudo da lição, tá certo? A lição, ela nos apresenta 3 objetivos. Eu sempre falo sobre isso, porque cada objetivo ele está subordinado a cada tópico da lição. Por isso que é importante a gente comentar sobre ele. Diz assim, o primeiro objetivo é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo objetivo nos diz assim: explicar a importância da oração no ministério de Jesus. O terceiro objetivo diz assim: conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Esses são os objetivos ligados a cada tópico. Não se esqueça disso, certo? A introdução ela é importante porque ela fala uma parte do início da lição. Diz assim: Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama percorreu a todas as terras em derredor. Então, quando Jesus iniciou o seu ministério, o que Jesus realizava pelo poder de Deus, toda a fama de Jesus, ele percorreu ali por toda a Galiléia, por todo o povo. E o que aprendemos com isso é que cada ministério, irmão Isaías, cada coisa que a gente fazemos para o Senhor, quando ele é na unção do Espírito Santo, a fama que se espalha é uma fama boa, não é uma fama ruim. Por isso que o que Cristo realizou, foi de grande importância, porque ali propagou a palavra do Senhor, irmãos. Amém, irmãos. É um prazer estarmos aqui novamente nesse programa para analisarmos as lições das escolas bíblicas dominicais. E aqui, meus irmãos, já entrando no nosso primeiro tópico, né? Após a introdução, bem dita pelo nosso professor Salomão, diz assim o nosso primeiro tópico: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então vamos ver a relação ministerial, né, aqui terrena, do ministério terreno de Jesus com o Espírito Santo, como se dava. O Espírito Santo na vida de Jesus, meus irmãos. E nós temos aqui a letra A, a letra B e a letra C. Para cada letra eu fiz uma declaração, ok? Então, meus irmãos, vejam só. A letra A vai falar do nascimento de Jesus, ou seja, a atuação, lembre que eu falei da relação de Cristo com o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo desde a concepção de Jesus, aqui no nascimento. E eu chamei isto de declaração da divindade de Cristo, né? Jesus, o Espírito Santo foi quem realmente concedeu a Maria que ela concebesse de Jesus, porém o que estava lá já era obra do Espírito Santo. Então Jesus,
ele já nasce divino, já nasce ali, traz a sua natureza humana, obviamente, mas vem, claro, já com toda a plenitude da divindade. Jesus não desenvolveu a questão da divindade, não é negativo. Jesus já nasce sendo 100% homem e 100% Deus. A primeira declaração da divindade, a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Segunda declaração B, chamei de declaração de veracidade do ministério de Jesus. Foi quando, do batismo do Senhor, que o Espírito Santo veio em forma corpórea. Deus, ele declarou que Jesus Cristo era o seu Filho amado, em que ele estava ali feliz, né, por Jesus, e o próprio Jesus estava ali sendo batizado por João. Então, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus ali, isso está sendo declarado realmente ali a veracidade do ministério terreno de Cristo. A terceira, a letra C, meus irmãos, é na tentação. E aqui eu chamei de declaração da humanidade de Jesus, ok? Se por um lado, na concepção de Cristo, né, nós já analisamos, conseguimos enxergar ali que Jesus já nasce divino, porém na tentação a gente consegue ver, ok? Toda a questão da humanidade de Jesus. Então esta é a declaração da humanidade do Senhor. Ele passou fome, ele ficou ali fraco, muito tempo de jejum, foi tentado, tá? Não cedeu à tentação, isso nos traz uma grande lição, né? Ok? E por mais que sejamos tentados, nós podemos, na força do Espírito Santo, como Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. É toda a obra, entenda que todo o ministério do Senhor Jesus, do nascimento até a ressurreição, a atuação do Espírito Santo, ela é presente no Senhor. E no ministério dele não seria diferente. Então, só falando mais uma vez as três declarações, a primeira do nascimento é a declaração da divindade do Senhor, a segunda declaração no batismo é a declaração de veracidade do seu ministério, e a terceira declaração em relação à tentação é a declaração da humanidade do Senhor Jesus. Então, querido professor, você pode analisar esses três pontos a partir dessa ótica, professor Salomão. E podemos ver, amado ouvinte, que na sequência vocês vão ver que no segundo ponto do primeiro tópico tem como tema o Espírito Santo no ministério de Jesus. A gente viu o Espírito Santo na vida de Jesus com o irmão Isaías. Vamos ver agora o Espírito Santo no ministério de Jesus. Como foi que o Espírito Santo agiu no ministério de Jesus? O seu ministério começa exatamente após a tentação. Aos 30 anos, fala aqui, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do monte da tentação no deserto, na Judéia e pela Galiléia. Então aí dá início ao seu ministério. Mas ele usa aqui, por isso que é bom a leitura bíblica em classe, no capítulo 4, versículo número 18, versículo 19, vai nos mostrar como foi essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele diz aqui no versículo 18, o Espírito Santo é sobre mim, olha só, é sobre mim, está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. O versículo 18, certo? Já começa falando sobre, ele é sobre ele. Então, a ação do Espírito Santo em Jesus. Diz assim, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, certo? De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessassem pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados de coração. É aí onde entra o versículo 19. Ele diz assim, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. Isso foi a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Diz assim um pouquinho abaixo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador, atuava diretamente em Jesus de Nazaré. Por isso que ele foi mais do que vitorioso
em Cristo Jesus, foi vencedor, nunca sofreu uma derrota. Com isso, concluímos o nosso primeiro tópico da lição, irmão Isaías, que mostrou que o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Amém. Verdade, né? O Espírito Santo e Jesus, eles eram a mesma pessoa. Isso é verdade. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso tópico segundo, né? Que vai falar sobre a vida de oração de Jesus, né? Jesus como Deus, imagine, meus irmãos, ele sendo 100% homem, 100% Deus, e ele nos dava esse grande exemplo de uma vida de oração, ok? Então diz assim, meus irmãos, nosso primeiro subtópico, o valor da oração, ok? E aqui nós já falamos que Jesus, embora sendo Deus, ele orava, então é um grande exemplo que ele deixa para todos nós, para que nós venhamos ter, meus irmãos, sucesso na nossa vida ministerial, e esse sucesso se dá pela unção do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida de oração. O próprio Jesus, ele mostra isso não por palavras, mas por ações. Você vai ver ao longo do ministério do Senhor Jesus, ele sempre entrando em oração. E aqui o nosso autor da nossa lição destaca um momento de oração do Senhor, ou um ensinamento da oração do Pai Nosso, ok? E ele diz que a oração do Pai Nosso não é um momento meramente de uma liturgia ou corriqueira, ok? Mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e sem exibicionismo religioso, ok? Então, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, do Senhor Jesus, que ele ensinou para os seus discípulos e para todos que estavam ali, meus irmãos, rechaça totalmente uma vida que não tenha a dependência de Deus. Aliás, essa questão da dependência divina, ok? Está no cerne do ensinamento da oração do Pai Nosso, ok? Está no cerne do ensinamento do Pai Nosso. E o nosso autor, ele afirma também isso quando ele diz que está na dependência do Senhor, ok? A vontade de Deus para o nosso dia a dia e a nossa convicção de estarmos na dependência do Senhor. Então, toda a oração de Jesus ali, todo o ensinamento do Pai Nosso, gira em torno de o homem saber que ele depende totalmente do Senhor, ok? Aquele que executa o ministério e para todo crente, certo? Para todo crente. Ele tem que estar sempre na dependência do Senhor, e é isto que a oração do Pai Nosso nos ensina. Aqui mais abaixo, nosso autor diz assim, essa oração, ok, Pai Nosso, revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Dependência do Senhor, esse é o cerne aí de toda a oração do Pai Nosso. Ponto central da oração é nos fazer ter a convicção que somos, Salomão, dependentes do Senhor. Amém, né? O segundo ponto do segundo tópico tem como tema uma vida de oração. Como o professor Isaías mostrou muito bem aqui, muito bem explicado, que a vida do nosso Senhor foi uma vida de oração. Diz assim a lição, nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração do ministério de Jesus. Então, quando você olha e lê os evangelhos, vocês vão encontrar em muitas ocasiões Jesus em perfeita harmonia, em comunhão com o Senhor, com o nosso Deus, em oração, certo? Ele orou para escolher os seus discípulos. Foi um dos acontecimentos que ele orou para escolher os seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus e se revelar às humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Então, outro meio que ele mostrou que ele fez a oração. Outro relato aqui, que foi no Getsemane, certo? Lá em Mateus capítulo 26, o versículo 36 ao 46, mostra o momento que Jesus teve a oração, foi para orar, subiu para o monte para orar, e essa oração mostra a comunhão que ele tinha com o Pai,
certo? E isso mostra que nós somos dependentes também da oração de cada dia como alimento diário, nós temos que estar orando ao Senhor todo o tempo, todos os dias, cada momento, porque vai nos fazer suportar as aflições da vida. Bom, a gente viu aqui no segundo tópico Jesus e a oração em seu ministério. Então, a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Ele deixou o exemplo para nós, não é isso, irmão Isaías? Para que a gente possa seguir esse exemplo de oração todos os dias, diariamente, e esse momento de comunhão que devemos ter com Deus. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, ok? Já vamos aqui. Interessante que o nosso autor trouxe aqui, meus irmãos, falando sobre, o terceiro tópico vai falar sobre uma vida na unção do Espírito Santo, e ele diz que uma vida de unção do Espírito Santo se refere a sempre estarmos em serviço sob a confirmação do Espírito Santo, à semelhança do ministério de Cristo. Então, meus irmãos, o meu ministério tem que estar confirmado, eu terei a unção do Espírito Santo no meu ministério, e também não se resume tão somente à questão ministerial, mas a toda a vida do crente. Então, eu terei a unção do Espírito Santo no meu ministério e na minha vida, terei a unção com a confirmação realmente ali do Espírito Santo, como uma confirmação da atuação dele. E como se dá, meus queridos irmãos, esta confirmação? Através dos frutos, ok? Os frutos são a medida desta confirmação, ok? Aqui mais abaixo, o nosso autor vai dizer que para que eu possa, meus irmãos, viver uma vida piedosa e produzir frutos, eu tenho que viver uma vida de oração, jejum e leitura diária da palavra de Deus, ok? Então, essas ferramentas, digamos assim, são fundamentais para que eu possa desenvolver um ministério legitimamente saudável na unção do Espírito Santo. Então, eu só terei essa unção que vai me trazer a confirmação através dos frutos do meu ministério, da minha vida cristã, eu tendo, sim, disposição total para ter uma vida de oração, para ter uma vida de jejum e também de leitura diária da palavra de Deus, ok? Essas são as armas para que eu possa realmente ter essa confirmação. Essas armas são me dadas pelo Espírito Santo, ok? Para que produza em mim frutos de confirmação ministerial, ok? E essa confirmação vai se dar, meus irmãos, através de duas situações. Primeiro, salvação de almas no ministério e também a edificação da igreja. Então, em resumo aqui desse primeiro subtópico, é isso. A confirmação do ministério na unção do Espírito Santo se dá pelos frutos. Eu adquiro esses frutos, que são salvação de almas e edificação, ensino, edificação da igreja como um todo, a partir do momento que eu me dedico à oração, me dedico ao jejum e à leitura diária da palavra. São requisitos básicos para todo o ministério de qualquer crente e para a vida de qualquer cristão que realmente quer viver sob a unção do Espírito Santo, Salomão. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico, que tem como tema a unção do Espírito Santo na vida do crente. O professor Isaías, ele explicou sobre na vida do obreiro. A gente vai ver agora na vida do crente. Então, já começa dizendo aqui que viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem a vocação ministerial na igreja. Não é privilégio, não. É para todos. Todos. Mesmo aquele que trabalha no ministério ou que não trabalha no ministério da igreja. Os que têm uma função na igreja como líder e os que não têm função na igreja também. Então, é para todos. A palavra de Deus diz que somos, olha só, lá em 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, 2:9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para quê?
para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos assim, sacerdócio santo, povo adquirido. Então, ele não diz aqui que é um grupo, só dos ministérios, só os líderes, só os pastores, não. É vós, é todos, entendeu? Mas, precisamente, diz assim, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares e aos seus pés, a todos eles, certo? Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo, ao exemplo que Jesus teve também, certo? Então exerceremos influência poderosa em quem? Em nossa família, na faculdade, no local de trabalho, em qualquer esfera da sociedade, em qualquer momento, na internet, certo? Em todos os lugares a gente vai trazer influência, mas não é influência mal não, é influência boa. Como é boa? Pautada na palavra de Deus. Então, isso é a unção do Espírito Santo na vida do crente, certo? É importante sim, é importante. Então, devemos sim buscar essa unção independente, né, irmão Isaías, de função eclesiástica na igreja, de liderança. Todos devem buscar essa unção na vida. Todos devem buscar. Amém, meus irmãos. Com isso, nós finalizamos mais uma lição das escolas bíblicas dominicais, né? Aqui, tão somente com a conclusão, eu queria destacar que o nosso autor aqui, pastor Reinaldo Renovato de Lima, ele diz que Jesus teve seu ministério, aqui no resumo da conclusão, pautado realmente pela unção do Espírito Santo de Deus, e conosco não pode ser também diferente. Agora veja o interessante. Jesus teve o seu ministério, ou seja, o seu serviço, pautado pela unção do Espírito Santo. A unção que torna um crente avivado, meus irmãos, ela vai sempre nos direcionar para o serviço e a obra na casa de Deus. Seja qual for, ok? Seja qual for. Ninguém é ungido pelo Espírito Santo para ficar no banco ou para ter manifestações de exibição, de qualquer coisa. Não. A unção do Espírito Santo é destinada para a vida de uma pessoa, para que esta realize uma obra que ele quer no ministério, no serviço como um todo. Então não existe essa questão de eu sou um crente avivado porque eu dou gritos na igreja, eu sou um crente avivado porque eu corro na igreja, faço aviãozinho. Isto não é manifestação do avivamento, de um avivamento realmente que nos mostra as Sagradas Escrituras. Na vida de Jesus não foi assim. E o nosso exemplo máximo é Jesus Cristo. Jesus foi ungido para pregar, para evangelizar, para curar, ou seja, para o serviço. Então toda a unção do Espírito Santo vai nos destinar ao serviço, seja ele qual for, porque quem determina é ele, ok? Para todo o crente. Temos que ter a real, realmente, certeza e convicção do que é ser realmente um crente cheio do Espírito Santo, avivado, ok? E tendo a sua vida na unção do Espírito. Temos que saber realmente o que isso significa, ok? Para sermos maduros na nossa fé. Meus irmãos, muito obrigado por sua companhia. Fique à vontade nesse programa. Esse programa, como nós sempre falamos, não tem aqui a função de substituir a EBD. É necessário que você compareça às escolas bíblicas dominicais na sua igreja local e contribua com a sua classe, contribua você, aluno, com o seu professor também, e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.